conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Nilson Bezerra, representante do SINAI aqui no nosso estado, aqui na região do Seridó. Nilson, os servidores do Detran iniciaram nesta quarta-feira a greve aqui da categoria aqui no Rio Grande do Norte. Um dos objetivos, inclusive, é uma lei, né, que o governo do estado sancionou essa lei, mas não cumpre a lei. Além desse problema, outras situações estão sendo pedidas pelos servidores. Quais são os motivos da greve e como é que vocês iniciam esse movimento aqui no estado? Bom dia. Bom dia, os ouvintes da Rádio Rural de Caicó. Em primeiro lugar, nós queremos esclarecer que o sindicato representa 7 autarquias, do qual o Detran está incluída, 3 empresas de economia mista e 2 fundações. Então, o SINAI, ele é um sindicato dos servidores da administração indireta do Rio Grande do Norte, de todo o estado. Então, diante da pauta que a gente entregou ao governo desde março, essa pauta teve já 2 reuniões com o governo. Como não foi atendida especificamente com relação ao pessoal do Detran, então o pessoal do Detran, os servidores do Detran, deflagraram essa greve por 3 motivos. O primeiro motivo foi uma lei aprovada, uma conquista dos trabalhadores do Detran, a database, que ficou designada dia 1º de março de cada ano, com relação ao concurso público e com relação às condições de trabalho. O grande motivo dessa greve foi exatamente a negatividade do governo Fátima Bezerra de não atender a pauta de reivindicações dos trabalhadores do Detran. Por quê? Depois de várias reuniões, o governo veio informar que não tem condições de atender com relação à lei de responsabilidade fiscal. Os trabalhadores não admitem isso, sabem que o Detran é uma autarquia que tem recursos próprios e tem condições sim de atender a categoria. Então, diante da lei que foi conquista, é a primeira categoria que conquistou em lei a database, a lei 696 de 2022, é por isso que os trabalhadores do Detran não aceitam como negativa a pauta de reivindicações que foi entregue desde março. Então, esse motivo da greve do Detran é este. Então, nós queremos esclarecer toda a população do Rio Grande do Norte que o Detran de todo o estado está em greve diante desse impasse com o governo Fátima Bezerra. Como é que foram essas conversas do sindicato, da categoria, no caso do Detran, com o governo do estado? O senhor falou que desde março essas conversas estão estabelecidas, mas o que é que o governo disse para vocês? Diz que não tem recursos. Isso não tem condições enfim, esse argumento do governo não convence os trabalhadores do Detran. Essa história de que falta recurso com relação à autarquia não convence. E aí você tocou num assunto importante que é a arrecadação. E essa questão do trânsito, ela tem mostrado, e vocês inclusive têm dados que comprovam isso, que a arrecadação do ponto de vista de multas, de emplacamento, né, da quantidade de carros tem aumentado aqui no estado. Isso, consideravelmente. A arrecadação do Detran, ela só gasta apenas 20% de sua arrecadação com os servidores. Então, com relação ao argumento de quem não tem recurso, os trabalhadores não aceitam esse argumento como resposta. Essa arrecadação, na opinião dos servidores, do sindicato, deveria já contemplar o Detran e outras autarquias? Com relação ao Detran, porque vamos dizer assim, o IDEMA tem recursos próprios, o IPERN tem recursos próprios, são autarquias, a JUSERN. Então essas autarquias que têm recursos próprios, o governo pode atender. E os demais também, que a pauta está desde março. Então é uma pauta que foi entregue e queremos uma resposta realmente que venha convencer os trabalhadores de toda a base do SINAI. A lei que foi sancionada pela governadora, ela diz a esse aumento anual, por exemplo? Sim, é exatamente a garantia da database. Eu vou repetir, é a única categoria, através da luta, conseguir essa database por lei. O restante nós temos sempre reivindicando, mas a única categoria hoje no estado do Rio Grande do Norte que tem uma lei que você tem que repor, pelo menos na inflação dos últimos 12 meses, é o servidor do Detran. Com relação a condições de trabalho, como é que está? As condições de trabalho são péssimas. Se você vir aqui as condições nessa central, lá na unidade central, lá em Natal, o auditório não funciona por causa de condições de trabalho. E a mobilização começou hoje, né? Ela segue por tempo indeterminado? Como é que vocês vão fazer? Estão mobilizados aqui em Caicó, outras regiões do estado também? Sim, a greve foi deflagrada no último dia 28 de junho, por tempo indeterminado, aguardando que o governo chame o sindicato e os trabalhadores para negociar de acordo com a pauta que foi entregue. Por isso,
todo o estado do Rio Grande do Norte está deflagrado essa greve por tempo indeterminado. Há perspectiva de que o governo chame vocês nos próximos dias? Aguardamos que realmente essa greve que é exatamente para abrir uma nova rodada de negociação com o governo. Ok, muito obrigado. Mais alguma informação, fica à vontade. Ok, disponha. Obrigado também.